E aí turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Tutorado, volume 7, Sociologia, terceiro ano do ensino médio. Semana 1, Uso e ocupação da terra no Brasil, desigualdades e permanências. Estamos iniciando aqui o nosso PET 7. Como proposta de discussão, trabalharemos muito essa relação meio ambiente e natureza e, ao mesmo tempo, também refletir sobre povos e comunidades tradicionais e também os impactos da globalização diante das relações socioambientais. Para esse primeiro momento, vamos falar e refletir sobre a questão da diversidade étnica, cultural e política no nosso país e Estado, e nos atentar para a relação especial que alguns grupos sociais têm com o território onde vivem, maneiras alternativas de uso da terra e cultivo de alimentos, e a luta pelo acesso justo à terra. Para início, falaremos sobre comunidades e povos tradicionais. Quando falamos desses grupos, diferenciados da sociedade em geral, por seu modo de ser, fazer, viver e saber, ou seja, são culturalmente diferenciados. Esses grupos também têm uma relação diferente em relação ao território e ao meio ambiente, e geralmente respeitam os princípios básicos da sustentabilidade, garantindo a sobrevivência das gerações presentes e futuras de suas comunidades. E tem como grande pauta, muitas vezes, a reivindicação, o direito à posse das terras historicamente ocupadas por eles, seus ancestrais, e se reconhecer como portadores do direito de identidades e direitos individuais e coletivos próprios. Temos aí vários exemplos, desde povos indígenas, povos de terreiros, ciganos, as comunidades quilombolas, comunidades extrativistas de pescadores artesanais, seringueiros, ribeirinhos, geraizeiros, veredeiros, vazanteiros, de apanhadores de flores sempre vivas, entre vários outros. Mas para iniciar aqui, vamos falar sobre os povos indígenas e o território. Quando falamos dessa comunidade tradicional, significa, entre outra coisa, compreender a importância que eles dão ao território em que vivem. E quando estamos falando aqui dos povos indígenas, é algo para a gente refletir esses povos tão tradicionais que são originários diante do nosso território brasileiro e são importantíssimos aí, não só para uma questão cultural, mas em todas as questões sociais em nossa sociedade brasileira. Porém, é importante colocarmos essa análise crítica, como, dentro da história também do Brasil, os grupos étnicos indígenas foram os primeiros a serem impactados pela colonização portuguesa. E nesse processo, onde houve a expansão de fronteiras do país, estava relacionado, entre outros fatores, aos que os colonizadores no passado e os setores dominantes da nossa sociedade hoje entendem por atividades econômicas, progresso e desenvolvimento. Nessa ideia, então, há um processo de expulsão e até mesmo extermínio de povos indígenas. Nessa leitura, então, sobre essas atividades econômicas de progresso e desenvolvimento, refletimos 3 pontos aqui importantes. Desde a extração do pau-brasil, que começou no litoral, no período colonial, no início do período colonial, vem em seguida a expansão das fazendas de gado, ao ciclo econômico do açúcar, do ouro, da borracha e do café e da soja, em seguida, e, por fim, a questão da implantação de hidrelétricas mineradoras e grandes estradas para o interior do país, colocando aí um processo de migração de colonos, madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, comerciantes e grandes empresas para, principalmente, o norte e centro-oeste do país. Então, são pontos para a gente entender e começar a compreender como essas expansões, marcadas por falas de desenvolvimento econômico, impactaram diretamente no território dos povos indígenas, principalmente aqui em análise, né? Povos e comunidades tradicionais em modo geral, mas principalmente aqui os povos indígenas. Temos, inclusive, essa imagem que nos reflete um pouco que nos retrata um pouco dessa realidade. Temos aí uma criança indígena que vira para um macaquinho e diz: eles estão chegando. É uma referência bem clara quando ele olha ali a natureza, né, as árvores, os bichos sendo destruídos, aproximando cada vez mais. E isso traz a leitura
de ver, né, o homem ocidental chegando e destruindo os recursos naturais para uma proposta de desenvolvimento econômico capitalista. Então, falando dessa leitura, podemos trazer uma característica recorrente das culturas ameríndias, né, que são os povos indígenas das Américas, desde o norte ao sul, que é a forma como considera o que é humanidade. Para esse povo, os animais, as plantas e outros elementos da natureza, como os rios, são dotados de espírito e por isso também possuem humanidade. E nessa perspectiva, uma onça, por exemplo, é tão humana quanto a pessoa indígena, tendo apenas um corpo diferente. O que a onça vê quando vê o indígena é o mesmo que ele vê quando vê os animais que caça. Então, a cultura indígena considera humano tudo aquilo que a nossa cultura dominante brasileira, né, ocidental, considera não humano, como no caso da natureza. E essa forma de ver o mundo influencia a relação que essas culturas têm com a natureza e que é um profundo respeito por tudo que é vivo. Bem diferente, né, e colocando aqui, da nossa relação com a natureza, principalmente a partir dessa ideia racional de instrumentalizar a ciência, né, e transformar essa visão de que a natureza não faz parte de nós. Nós somos seres superiores a ela, né, e podemos ali dominá-la da forma que bem entender. Nessas leituras, vamos observar também a característica fundamental das culturas indígenas, que é a forma como eles se relacionam com o seu território, a começar pela sua noção de propriedade. A sociedade não indígena, como o Estado brasileiro, de maneira geral, compreende que existe dois tipos de propriedade, a privada e a pública. As terras consideradas propriedades privadas são tratadas pela lógica capitalista, individualista. Sob lógica, o proprietário tem o direito de uso exclusivo sobre a terra, podendo explorá-la para fins econômicos e até mesmo vendê-la para outras pessoas se for do seu interesse. Tendo aí um exemplo de que essa terra é considerada uma mercadoria. As terras de propriedade pública, por outro lado, são controladas diretamente pelo Estado. De acordo com a lei, essas terras pertencem a todas as pessoas brasileiras e é o Estado que define a função dessas terras, supostamente em benefício da população. Aí nós temos vários exemplos aqui para analisar, né? Desde parques nacionais ou até mesmo aí a questão das terras indígenas, que entra aí com uma concepção de terra de todos nós. E colocando aí, né, nessa situação, colocando essa realidade e determinação dos usos de terras públicas, tende a beneficiar alguns grupos de cidadãos e prejudicar outros. E nessa proposta, depende de qual grupo exerce mais poder político sobre o Estado. No caso do Brasil, a bancada ruralista, né, conhecida assim também como a bancada do boi, é colocada aí como um grupo que defende, né, um grupo político que defende interesses privados dos grandes latifundiários do agronegócio sobre a terra pública no Congresso Nacional, tende a influenciar as decisões do Estado sobre as terras. E muitas vezes eles olham a questão das terras indígenas como áreas de grande produção, poderia ali expandir para a produção do agronegócio, mas tem aí o impacto social e o impacto ambiental, né? Porque ocupar essas terras é expulsar o povo dessas terras sem dar suporte, sem dar garantia e ao mesmo tempo também um grande impacto ambiental sem ter um grande cuidado na questão sustentável. Então, falarmos dessa forma indígena de ver seu território é entender e compreender uma maneira mais alternativa sobre o uso, a propriedade comum ou social. Então, originalmente, essa noção de propriedade privada não existe na sociedade indígena. A terra é o acesso aos seus recursos e são coletivos e pertencem a toda a comunidade. Vamos observar formas tradicionais de subsistência dessa população que vem da caça e da agricultura, por exemplo, e que muda a concepção e essa lógica da visão capitalista, né? Partindo aí várias lógicas, né, para a gente analisar, e tem como reflexão essas relações de reciprocidade, de respeito e valorização de todas as formas de vida, como já mencionamos. Então, a relação indígena com a terra vai muito além da subsistência. Envolve também a questão simbólica, afetiva e sagrada
da relação com a natureza. E essa leitura a gente vai observar desde a memória coletiva, passando nessa questão da ancestralidade, refletindo o pertencimento, que faz parte da construção de uma identidade coletiva, que também relaciona diretamente com a questão da terra. E a terra não é tratada como uma mercadoria, né? Como temos que analisarmos aqui. Então, é uma leitura que a gente vai aprofundando e vai refletindo de acordo com os dados, né? Peço para vocês, inclusive, que leiam mais sobre isso na página 115, onde vocês vão perceber aí a grande diversidade de povos e comunidades indígenas no Brasil, que primeiramente, quando a gente fala de indígenas, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de etnias. Não é só um único povo, não existe só um tipo de índio, né? Assim, não existe só um tipo de etnia indígena, existem várias. E vocês vão observar aí nessa leitura, inclusive identificar os povos, né, que pertencem aqui no nosso território em Minas Gerais, dos povos indígenas, desde os Xactebás, Machacalis, que estão muito presentes aqui nessa região nosso norte de Minas, a Jequitinhonha, os Pataxós também, e fazer uma leitura de entender essa diversidade, que também não só está na realidade do campo, mas também na cidade, né? Muitos povos indígenas, por exemplo, territórios indígenas, hoje são ocupados por áreas urbanas, e essas comunidades se tornaram áreas urbanas. Então, são leituras para fazer e que vocês vão observar e aprofundar na discussão sobre povos e comunidades tradicionais. Inclusive refletindo esse cenário, né, que a gente vai discutir muito, vai refletir muito, sobre o genocídio, né, o etnocídio marcado não só dos povos indígenas, mas das etnias de minorias sociais no país. E também é importante refletir e desconstruir alguns olhares preconceituosos, alguns olhares do senso comum que marca essa leitura anti o diferente, anti povos e comunidades tradicionais, principalmente aqui os povos indígenas, né? A gente não pode sair reproduzindo uma coisa que a gente nem conhece. E quando você vai aprofundar, os povos indígenas eles têm um papel fundamental na nossa economia, principalmente marcado aí na produção ligada, né, à agricultura familiar, que sustenta a comunidade e muitas vezes sustenta cidades próximas àquela comunidade ali, no abastecimento de alimentos no mercado, né? Então é algo para a gente também fazer essa leitura. Atividade da semana 1. Para essa semana nós temos apenas uma questão de múltipla escolha, então vamos a ela. Questão 1, Enem 2010. Peço que vocês leiam atentamente o trecho a seguir para poder responder a questão que segue. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pela tensão entre. Então aqui faz uma leitura que parte não só do trecho, mas também de uma leitura que a gente fez dentro do PET da semana 1, do PET 7 na semana 1. Então, gente, lembrem essa questão de como, desde o período colonial e até hoje, né, no cenário contemporâneo, a expansão, né, principalmente do agronegócio, a expansão desse interesse, né, pela produção dos grandes latifundiários de terra no país, impactaram, né, em relação à questão dos indígenas. E hoje, né, na questão contemporânea, o impacto maior se torna na região centro-oeste e norte, porque foram regiões que são regiões hoje mais exploradas nesse recurso. Lembrando que, claro, né, a região sul, sudeste, parte do nordeste também, ela foi impactada desde o período colonial, inclusive muitos territórios indígenas. Houve realmente ali um total genocídio, né, um extermínio total ali da população indígena, algo que está encaminhando muitas vezes para vários lugares do Brasil, principalmente nessas regiões hoje centro-oeste e norte, com a expansão desse agronegócio e o impacto diretamente aos povos indígenas, né? Então, faça essa leitura aí para conseguir responder a questão que segue. É isso aí. Em relação ao plano de estudo dourado, volume 7, peço a vocês que assistam outros vídeos do nosso canal, seguindo uma playlist com vídeos relacionados ao PET e outros vídeos aí voltados ao estudo de sociologia. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!